Obrigada, Tafarel. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu quero aqui cumprimentar o prefeito que já teve que sair por conta de compromisso, o prefeito Lapas, aqui da cidade de Osasco, que nos recebe, né, nessa primeira atividade, neste grande evento que a CUT São Paulo está realizando. Quero também cumprimentar o vice-prefeito, Pracidelli, quero cumprimentar o prefeito aqui de Jandira, os demais companheiros da mesa, o Emídio e o deputado Martins. Também meu companheiro Tafarel, vou contar uma história aqui antes da minha fala. Tafarel, a gente ouvia muito falar do Tafarel, bancário Osasco, né? E aí, na composição da direção da CUT São Paulo, né, já sabíamos que o Tafarel faria parte, foi toda feita uma discussão, e eu ainda queria ver, disse Tafarel, na composição o seu nome. Está lá Valdir. Eu, gente, cadê o Tafarel? Está aqui o Tafarel, que está aqui na sua primeira gestão aqui da CUT Osasco, né, seguida da gestão que a companheira Aninha também já teve aqui da CUT da nossa região. Em nome da Aninha, eu quero cumprimentar todas as mulheres aqui do plenário, né? Nós estamos no nosso mês, nesse mês de luta, que para nós não é só um mês, nem para nós mulheres, nem para os homens, que são os nossos parceiros dessa grande história que as mulheres estão construindo e vão avançar neste país. Quero cumprimentar também a todos os dirigentes sindicais cutistas que estão aqui, né, que vieram prestigiar o evento. Quero cumprimentar também aos dirigentes de outras centrais que estão presentes, e o movimento sindical, eu acho que tem que ser isso mesmo. Nós temos agendas que nós colocamos de várias pautas, e essa pauta é uma pauta importante para a gente estar se discutindo, né? Quero também cumprimentar a todos os demais presentes, o movimento social também que está junto com a gente, que é muito importante. Nós estamos completando, neste ano, 30 anos da CUT, 30 anos de história da classe trabalhadora. E a gente viu aqui na fala dos companheiros, cada um de vocês aqui tiveram uma participação muito importante na construção dessa história, né? Eu sou professora, sou da POESP, da direção da POESP, sou de Pereira Barreto, que é um município que fica ali na região de Araçatuba, já quase divisa com o Mato Grosso do Sul, né, e que estou no movimento há um pouco menos de tempo, né? Lá em 85 eu era estudante, mas já queria estar fazendo parte de todas aquelas discussões. E hoje aqui estou. Estou aqui representando o Adi, nosso companheiro, nosso presidente, que está numa atividade fora de São Paulo. Está acontecendo um evento em Belo Horizonte, que é uma reunião com todas as CUTs aqui da região sudeste, chamada pela direção nacional. Também componho a direção nacional, mas no compromisso dessa gestão a gente tem que ser assim mesmo, a gente se divide nas agendas e vamos tocando o barco. Queria colocar aqui, dessa atividade que nós estamos iniciando aqui na subsede de Osasco, que vai se estender por todo o mês, né, de findar agora de março e no mês de abril, e que vai perpassar por 17 subsedes, ou seja, nós vamos estar fazendo esse debate nas 17 regiões que nós temos a representação da CUT no Estado. Para nós, é uma grande satisfação. Por quê? Nós mudamos a composição do 1º de maio. É muito importante, como foi dito aqui, da questão da celebração, da festa, da comemoração. Porque nós, trabalhadores, a gente vem avançando na nossa luta, né? Há tempos atrás, a gente sentava, anteriormente ao dia 1º de maio, essa comemoração, para estarmos discutindo como é que a gente ia fazer para ter mais postos de trabalho e, sobretudo, como que a gente ia fazer para conseguir se manter nesse posto de trabalho. Hoje nós estamos num país de uma gestão democrática, né, e que o movimento sindical não parou por conta disso. Nós estamos aqui agora para tratar também da questão das condições desses trabalhadores e, sobretudo, sobre a questão de saúde. O deputado Martins aqui, presidente da Comissão de Saúde, está fazendo um trabalho exemplar à frente da Assembleia Legislativa, né? Colocou aqui agora, deu um informe dessa questão, dessa conquista aqui para a região de Osasco, desse hospital, e nós
servidores públicos, estou vendo aqui meus companheiros da FUSE, né, e demais que deve ter aqui em saúde. Estamos numa luta também na questão da saúde para poder a não privatização do nosso hospital público aqui em São Paulo. Então, assim, somos 16 ramos de organização dentro da CUT, cada um com a sua especificidade. Estamos debatendo aquilo que é das nossas particularidades, mas também estamos envolvidos em todos os outros temas. E os temas que nos trazem agora, né, que está na moda, que está no mundo, é essa questão do desenvolvimento e da sustentabilidade. Mas um desenvolvimento e sustentabilidade que tem um preço. Nós queremos esse progresso, esse desenvolvimento, que tenhamos essa sustentabilidade, mas que ela seja de uma forma organizada. Então é importante que neste debate, que neste momento, as organizações, seja no campo social, seja no campo agrário, seja com os trabalhadores do campo e da cidade, estejam organizados para fazer esse debate. Nós vamos estar debatendo nas 17 regiões, como eu falei, durante esse período até o fim de abril, e os temas são reforma agrária, produção e indústria, código florestal e os recursos energéticos e o consumo consciente. E nós estamos dando oportunidade para que não só os dirigentes da Central Única dos Trabalhadores, mas também os dirigentes dos sindicatos, em todos os cantos desse Estado, possam estar debatendo e trazendo a sua base para também discutir com a gente essa agenda. Então, cada região do Estado está se debruçando em debater 2 temas. Aqui, no caso hoje, em Osasco, nós vamos debater a produção da indústria, recursos energéticos e consumos conscientes. A minha região, que é Pereira Barreto, vamos estar tratando da reforma agrária, que é uma questão específica nossa da região. E tudo isso, todo esse debate, todo esse trabalho, ele vai culminar depois em um seminário estadual, que a gente está chamando de seminário estadual e internacional. Por quê? Nós queremos discutir com outras frentes também, com outras representações do nosso país, com autoridades internacionais, porque a gente tem que cada vez mais se aprofundar nesse debate. O desenvolvimento econômico, para nós, nesse momento, é muito importante, mas a cada momento que nós nos encontramos, não podemos esquecer que é um momento de formação. E aqui eu tenho que puxar um pouco do meu lado, né? Sou secretária de formação. A cada momento que a gente senta e que a gente reflete, a gente está avançando na nossa discussão, na nossa luta de cada dia. Então eu quero aqui parabenizar a subsede de Osasco. Nós vamos estar com vocês aqui durante todo o dia, acompanhando. É a primeira atividade, como eu disse, que nós estamos iniciando essa jornada de trabalho que vai se dar até o dia 1º de maio, onde a gente vai culminar com uma grande atividade lá no Vale do Anhangabaú. Até lá vão acontecer vários encontros, vários debates, mas ainda nós vamos promover, já estamos promovendo, né, as inscrições estão abertas, para um curso literário, né, é uma outra comissão que a gente tem dentro da direção da CUT São Paulo, que é a Comissão de Cultura. Então, como todos podem ver, nós estamos, para além do que é a nossa simples responsabilidade enquanto dirigente sindical, de tratar das condições de trabalho, da jornada que a gente está lutando pela essa redução da jornada, mas sobretudo com qualidade e valorização desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Vamos também realizar uma feira gastronômica, né, no dia 31, também no Vale do Anhangabaú, vai ter uma feira gastronômica, onde nós teremos oficinas com materiais reciclados, que a gente tem a parceria da ADS dentro da CUT para poder estar ajudando também nessa parceria. E no dia 1º, nós vamos iniciar com o ato religioso, depois um ato político, como sempre a gente faz. Ao findar, vamos ter sim um show, né, em homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras, mas nós queremos concretizar essa preocupação que nós temos, que é defender os trabalhadores, estarmos nessa luta de classe por todos e por todas, para que cada vez mais possamos melhorar
não só a nossa história, o nosso campo de trabalho, a partir do nosso campo de trabalho, mas sobretudo a nossa contribuição para o enriquecimento deste país, para esse crescimento, para essa sustentabilidade, mas com responsabilidade. E essa responsabilidade está diretamente ligada a nós, sim. Porque, infelizmente, nós ainda temos governos e governos. Aqui nós temos a oportunidade, estamos vendo sendo concretizado isso aqui na região de Osasco, desse compromisso das prefeituras. E isso é muito bom. Isso pode estender, vai chegar no chão das fábricas, vai chegar nas escolas, vai chegar em todos esses campos de atuação dos trabalhadores e trabalhadoras. E mostra o compromisso que essa região tem. Então isso para nós também da CUT São Paulo é motivo de muito orgulho. Quero parabenizar, deixar aqui um grande abraço de toda a direção da CUT São Paulo, que está empenhada nesse projeto, e desejar a todos e todas um bom trabalho. Obrigada. A presença aqui do Valdir Roque da Mazé, que como são vereadores da cidade, são parceiros da CUT, queria que vocês viessem dar uma saudação, Valdir. Você e a Mazé. Primeiro as mulheres, né, Valdir? Mazé, dá uma saudação para nós aqui, por favor. Bom dia a todas, incluam-se os homens. Eu quero começar dizendo o seguinte, que essa história de primeiras mulheres tem sido uma forma muito delicada de deixá-las passar na frente, colocá-las no canto e depois entra. Não é essa igualdade que a gente quer, não. É isso aí, mas a gente quer a igualdade de juntos em qualquer outra ordem que não seja o gênero. Alfabética, de idade, eu estaria na frente de qualquer jeito. Alfabética e idade, eu estaria na frente. Mas enfim, cumprimentar a mesa, né, minha companheira Thelma, somos de profissão, filiação partidária e sindical, né? E dizer o seguinte, né, o tema geral que está sendo trabalhado, desenvolvimento e sustentabilidade, pode parecer alguma coisa meio... mas como assim? Né? E as relações sindicais? Né? E as conquistas? E a taxa de lucro? E a mais-valia? Tal? Mas a questão da sustentabilidade é tudo aquilo do qual os grandes trustes, os grandes empresários, as grandes corporações fogem. Porque a sustentabilidade não é só a árvore, os animais, tal. Não, é a forma como a sociedade se organiza. A forma como uma cidade é organizada, o seu transporte, a sua constituição territorial. É a forma como uma empresa decide trabalhar os seus resíduos, os recursos. Então, de fato, a questão da sustentabilidade hoje é condição para nós imaginarmos o mundo, daqui a 50, 80 anos, tá? Porque é nisso, né? Imagina, o mundo é muito maior do que a gente imagina, o tempo dele. Imaginarmos onde todos, principalmente os trabalhadores, estejam em melhores condições de vida, de trabalho, de moradia, de educação e de escola. Então, é um tema assim, quase inesgotável. Eu me lembro que quando nós fizemos o desfile de 7 de setembro de sustentabilidade, eu falei, mas vai vir aquela coisa de novo, né? De árvorezinha, né? A gente não gosta muito das coisas, a gente quer inovar, né, prefeita? Eu continuo chamando ele de prefeito. E aí eu falei, mas essa coisa boba. Aí disseram, não, mas você não sabe o que é sustentabilidade. E foi aí que eu comecei a verificar toda a complexidade disso. Então a CUT está de parabéns, sem abrir mão das bandeiras, sem abrir mão das formas de organização, sem abrir mão das ações pertinentes, por exemplo, a reforma agrária. A reforma agrária, né, é inquestionável, ela tem que abordar a complexidade do tema. E a reforma agrária é um componente de sustentabilidade no meio rural, assim, inquestionável. Tá? Sem que isso se efetive em condições diferenciadas de 50 anos atrás, mas ainda assim, nós vamos ter
metrópole superpovoada, problema de transporte, problema de habitação, problema de saúde. Então, a reforma agrária é indispensável para a questão da sustentabilidade social. Então, parabenizar, dizer que eu peço desculpas de ter chegado neste horário, né? Mas, enfim, eu tenho um compromisso familiar na segunda-feira, e desejar uma boa organização do 1º de maio, que no 1º de maio a gente estejamos juntos gritando aquela frase, que não pode sair da cabecinha da gente, que é: trabalhador unido jamais será vencido. Parabéns a todos. Assessor jurídico aqui do município de Andira, assessoria do Marcos Martins, o Walter da TV Cidade, que está cobrindo esse evento, e ao pessoal do Visão Oeste também, que está cobrindo esse evento. Valdir, dá uma saudação para nós aqui, nosso vereador aqui da cidade de Osasco. Vou dar uma saudação de 3 horas, fica tranquilo, tá? Tô brincando. Saudar meu prefeito, ex-prefeito, Emílio, nosso candidato que está aí na disputa, a presidência do PT estadual, que hoje tem atividade no Floresta, às 19 horas. Marcos Martins, nosso deputado estadual, que está ajudando muita região. Companheiro Valmir, vice-prefeito de Osasco, prefeito G. O G, nós tivemos várias atuações. Você lembra, G? Na oposição, até dos borracheiros que nós apanhava pra caramba. O Valmir, o G e eu somos da mesma idade, 64. Servimos o quartel os 3. Aniversário junto comigo, né, G? Então nós somos do mesmo grupinho aqui. E saudar Thelma, maior liderança da CUT que está aqui. Portanto, seja bem-vindo em Osasco. Meu amigo Tafarel, que eu sou coordenador da Macro de Osasco, e o Tafarel é secretário também, junto comigo, que me ajuda. Bem, gente, eu vou falar pouco aqui. Eu acho que a CUT faz parte da mudança do Brasil. A luta da classe trabalhadora se deu e organizou através da CUT. Quem hoje, a maioria das lideranças que tem hoje, ou veio da Igreja Católica, na formação do Partido dos Trabalhadores ou da CUT, ou veio dos movimentos sindicais, que hoje são presidente, vice-presidente, prefeito, vice-prefeito, vereadores. É essa que é a sustentação que a gente tem. E essa luta de classe não é fácil. Cada dia que passa, a gente aumenta a responsabilidade da CUT. Isso é importante para nós aqui. Nós aqui dependemos muito do movimento sindical. E o movimento sindical, para nós, deu a linha. Nós, enquanto partido, chegamos e conseguimos elaborar os projetos sociais que tem aqui. Então, a CUT é importante nos seminários para discutir mesmo qual é o futuro nosso. Por exemplo, a CUT pode ter, é um pouco mais partidariamente, mas a CUT tem que começar a influenciar os universitários também, porque hoje eles se formam e acham que foi o Espírito Santo ou eles próprios que têm um bom salário. Mas não. Foi um projeto político partidário e da CUT. E aí nós estamos tendo uma classe social diferenciada, nós que lutamos pela esquerda. Então nós temos que ter um trabalho na região, juntamente com os sindicatos, com a CUT, mas começar a politizar. Eu acho, viu, Thelma, como militante do movimento sindical, nunca dirigente, eu acho que falta para os nossos sindicatos terem mais uma posição dentro da sociedade. Muitas vezes fazem sindicatos para ter mais emprego ou para estabilizar como emprego. Isso é ruim na nossa região. Não são todos, alguns. Alguns sindicatos até de cartórios isso. Por quê? Porque envelheceu. Nós temos que fazer mais essa discussão, qual a formação e como que vai ser a CUT no futuro nos sindicatos. Senão, não vamos renovar nos sindicatos novas lideranças. As pessoas vão permanecer por causa do emprego. Isso é ruim. Por isso que o debate é importante. Nós temos que evoluir. E por isso que o movimento sindical, muitas vezes, tem suas dificuldades de se afirmar dentro da categoria, e muitas vezes dentro da sociedade. Por isso que eu estou pondo um alerta e um desafio. E quero fazer esse debate como parlamentar, como movimento sindical e como partidariamente do PT. Discutir o movimento sindical mais ágil, mais rápido, mais politizador da sociedade, trabalhando a economia assim, para ajudar os companheiros e as companheiras a ter um melhor salário, mas para ter uma consciência política da luta da classe, na disputa da hegemonia, na categoria, na sociedade. Obrigado.
agradecer aqui também, registrar a presença do Zazá. O Zazá, para quem não conhece, é cidadão osasquense, né, Zazá? Ele é o nosso funcionário da Escola Sindical São Paulo da CUT. Um dos formadores, né? Grande formador. Queria agradecer aqui também a presença da Juliana, assessora lá da DI. Obrigado, Juliana. Vai estar acompanhando a gente no dia a dia. Agradecer também aqui a presença da Marcinha da formação. Eu sempre gosto de falar aqui para encher o saco. Foi a minha amiga secreta lá da CUT. E também queria agradecer agora que eu vi chegando aqui o Marcelo Braço. O Marcelo Braço é educador, né, Marcelo? E fazemos um trabalho junto à tribo, eu não posso falar tribo, não é mais índio, junto à comunidade Pancararés, que é um grupo de índios que tem aqui na cidade de Osasco. Queria agradecer aqui ao prefeito Emídio, grande parceiro, sempre junto, e à noite estaremos lá, Emídio, declarando o apoio do Tafarel, pelo menos, da CUT, não precisamos fazer discussão ainda, atual candidatura presidencial do PT, ao Marcos Martins, que eu cobrei insistentemente. Marcão, não foi na posse, não foi no dia de março, não foi na festa. Aí ele falou assim, animal, eu vou lá no teu seminário. Aí o Marcão gosta então de animal. Obrigado pela presença, viu, Marcão? E também agradecer ao meu amigo aqui, Valmir Pracidelli, que eu convidei o Valmir tem um diferencial. Eu deixei a carta de um ofício na sexta-feira, por falta de tempo, e o Valmir com um compromisso aqui. Obrigado, Valmir. E também obrigado a Thelma aí. Agora nós vamos fazer essa mesa aqui, para fazer parte da mesa, a Mônica Veloso. A Mônica Veloso, ela é dirigente licenciada do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, e hoje é a secretária do Trabalho e Emprego da cidade de Osasco. E também chamar para a mesa o Roberto Anacleto. Roberto Anacleto, ele é técnico do DIESE e vai estar ajudando a gente a fazer o debate sobre a questão da produção e indústria. Mônica, a palavra é sua. E, mais uma vez, queria agradecer aqui de coração a presença e já dizer aqui a ela aqui de frente, foi fantástica a posse dos sindicatos metalúrgicos. Só não fiquei lá porque realmente eu estava muito cansado. E para sacanear, o Jorginho me chamou para a mesa, né? Falei, Jorginho, só vou te dar um abraço que estou embora, eu estou cansado. O Jorginho me colocou na mesa mais uma vez. Parabéns pela posse e obrigado por você estar aqui nesse primeiro seminário da CUT em São Paulo. Primeiro, bom dia a todos e a todas. Aqui, eu queria, em nome aqui do Tafarel, um amigo já de anterior e que agora a gente está mais próximos, né, por causa aí das atividades, também agradecer a oportunidade da gente vir aqui construir esse debate. Tomei posse na sexta-feira e já estou licenciada hoje. Foi uma posse vapt-vupt para mim. Mas é bom, né? A gente vai se colocando naquilo que são os desafios, né, Aninha? A gente vai indo aí. Para mim, assim, é uma alegria poder vir aqui e a gente vir, e como já disse várias das pessoas que passaram aqui por essa mesa, construir um debate que é importante para a sociedade, que é importante para a classe trabalhadora. Né? Então, a gente que, inclusive, vem do setor industrial e vem de lutas daquilo que nós entendemos que deve ser uma política industrial e o que deve ser uma sociedade que pensa a sua sustentabilidade. Acho que realmente são temas que a classe trabalhadora, por atividade, domina, mas por debate ainda temos muito que crescer. Quando a gente está falando na discussão da sustentabilidade, que sociedade é essa que nós estamos falando? Então, eu acho que trazer esse tipo de debate é importante, né? Independente de que setor, porque é todo mundo que precisa discutir, está envolvido, né, naquilo que pode vir a ser a sociedade aí do futuro. Ano passado a gente teve o encontro dos chefes de Estado aqui no Brasil. Aliás, o Brasil anda sediando tantas coisas importantes, né, e fez um debate forte, e a gente percebeu ali naquele momento desse debate quais são os países que têm realmente um compromisso, né, e tão comprometidos e com preocupação para o tipo de sociedade, né, inclusiva, de responsabilidade, e aquela que não. Né? Quem aí está preocupado com a emissão dos gases, quem não está, quem quer cumprir meta, quem não quer. Então, acho que esse é um debate que a sociedade tem que estar atenta mesmo. E a classe trabalhadora, se ela tem a possibilidade de não só discutir, mas apresentar
aquilo que são as suas proposições para essa sociedade, esse espaço a gente tem que ir garantindo. Seja naquilo que a nossa interlocução com a política pública, seja a nossa interlocução, nosso espaço de negociação com os setores que nós estamos habituados aí na luta do dia a dia da negociação, enfim, como a gente pode ir se articulando com a sociedade organizada. E discutir produção e indústria num momento como esse, ele é oportuno. Ele é oportuno porque há pelo menos, não faz tanto tempo assim, 1 ano e meio, 2 atrás, os setores ligados à indústria estavam debatendo a desindustrialização, inclusive numa ação muito articulada entre os sindicatos metalúrgicos ligados à força sindical e sindicatos metalúrgicos ligados à CUT, construíram um super debate, inclusive envolvendo o setor empresarial, para saber para que rumo iam a indústria brasileira. Qual era, e claro, isso tinha um recorte no setor automotivo, e já não era de hoje, desde o início do governo Lula, que a classe trabalhadora vinha insistindo para uma discussão de uma política industrial que pudesse olhar todas as dimensões que essa política industrial tem que abarcar. Então a questão da sustentabilidade está colocada, e dentro disso a gente faz o recorte da classe, aquilo que nos permite construir uma estratégia que qualifica o trabalhador, uma estratégia que faz com que essa competitividade não faça gerar empregos precários no país, e a gente possa ir avançando a partir dos dois lados. Não é só o crescimento que tinha que interessar, o desenvolvimento a partir das relações sociais também tinham que estar postas. E essa estratégia, ela culminou no projeto Brasil Maior, que é uma construção já no governo Dilma, e em que algumas das estratégias ali voltadas para aquilo que é essa indústria, para pensar os processos de produção, estão colocados ali, construídos e numa perspectiva que nós esperamos, aí nós, desculpa aí que eu ainda tenho o hábito, tá? Eu ainda falo como movimento, eu não falo ainda, não sei falar ainda como governo, mas governo aqui da cidade. Mas como que nós todos esperamos, tanto o governo quanto a sociedade, de que a gente retome um espaço que foi importante no início da década de 90, inclusive, que eram as câmaras setoriais, que debatiam não só o setor da indústria, mas serviço, debatia o comércio, fazia um debate do que nós pensávamos enquanto trabalhadores. Algumas câmaras conseguiram avançar, outras nem tanto, mas foram dando subsídio e aporte para muitas discussões via a questão do Mercosul, enfim, tantas coisas que foram construídas naquela época. Muito bem, então a gente retoma para a discussão daquilo que está aí o guarda-chuva desse debate que a CUT, de forma muito apropriada, está fazendo, que é a sustentabilidade. E a gente sabe que, para nós, a sustentabilidade e fazer o recorte na produção e na indústria, ela tem que caracterizar numa discussão do trabalho decente. Então não adianta só gerar empregos, se esses empregos não têm a lógica do trabalho decente colocada, e a questão da dimensão ambiental e também dos empregos verdes. Algo que a gente, como indústria, ainda tem um déficit muito grande. Não há esse tipo, poucas empresas debatem de verdade esse processo tecnológico. Nós estamos vivendo numa sociedade mundial de alta tecnologia. Está olhando para a microeletrônica, para a robótica, para a telemática, para os processos de nanotecnologia, enfim. São estruturas que têm colocado também para cidades, por exemplo, como Osasco, que já teve uma característica industrial e muda a sua vocação para serviços e comércio, de como é que você faz, não só para manter esse processo industrial dinamizado aqui, podendo gerar empregos,
mas gerar empregos já dentro de uma lógica de um parque tecnológico, né? Daquilo que essa vocação ela está mista, mas é muito mais dinâmica, e a gente sabe disso, tanto nos serviços quanto no comércio. E a gente sabe que uma indústria dinâmica, ela gera e capacita a geração dinâmica dos serviços e do comércio. É um ciclo né, que não tem como a gente não levar em consideração. E os desafios que a cidade de Osasco tem para construir essa estratégia, para construir a sua estratégia de desenvolvimento econômico, né, o dinamismo da sua economia, acho que passa, como bem falou aqui o nosso prefeito Lapas, por um debate também regional. Não é possível você construir uma estratégia como essa se a gente não levar em consideração a região, pela característica que nós temos, inclusive, pessoas moram aqui e trabalham fora, pessoas moram fora e trabalham aqui, e a gente precisa olhar a capacidade, né, em que foi se caracterizando a nossa região, né, e pelo recorte que a gente tem, não só de logística, por conta das estradas, né, e das rodovias que temos aqui. E algumas tentativas em relação a esse fórum de desenvolvimento foram dadas no passado, né, Tafarel? Você também participou bastante disso, acho que o Marcos Martins também esteve em alguns dos debates que foram colocados, acho que o Emílio, inclusive, fez um grande debate sobre o Fórum de Desenvolvimento aqui. E a gente não avançou, né, não conseguimos avançar, né, nessa construção. Acho que hoje a maturidade em que esses municípios estão, do ponto de vista da sua economia, né, do seu dinamismo, do ponto de vista também do seu comprometimento político pela característica que se consolida agora com essa nova gestão pública, né, no eixo aqui, oeste, e se a gente estender para a macro-região aí, né, e para a região metropolitana, o que pode representar essa força produtiva, industrial e dinâmica no estado de São Paulo. A gente não precisa olhar só para a nossa região, mas aquilo que pode representar, né? Se pegar Guarulhos, São Bernardo, Santo André, né? Exatamente, no Fórum do ABC, que já tem uma larga experiência, e o que a gente pode trazer para cá. E nós debatíamos esses dias com o movimento sindical num encontro que fizemos para poder discutir um pouco junto com a Secretaria do Trabalho qual é a pauta, né? Que estratégias, enquanto poder público, né, que pode ser um interlocutor, pode ser um estimulador em alguns debates daquilo que pensa e que quer alcançar aí a classe trabalhadora da nossa região, a gente debateu um pouco isso, né? O que a gente pode contribuir para essa discussão. Não aprofundamos no lado nem da indústria e nem da produção, mas enquanto crescimento, enquanto dinamismo mesmo. E a gente falava da possibilidade de se pensar um espaço criado para que nós pudéssemos fazer esse debate do desenvolvimento sustentável, de pensar o debate a partir da classe trabalhadora e como é que a gente construiria essa interlocução com o município de Osasco e, é claro, né, dentro do que serão aí as estratégias desse Fórum Regional de Desenvolvimento, que me parece estar indo aí até a passos bem largos, pelo menos o início das articulações, capitaneada aí pelo nosso prefeito Jorge Lapas. Né? Então, a gente, quando olha para o processo industrial, e aí ligando isso com guarda-chuva novamente, não vai ser parte do nosso debate aqui, né, Roberto? Mas não tem como não ligar uma coisa com a outra. No mundo internacional, no debate internacional, está colocada a questão do consumo, né? A cultura do consumo e como é que porque a cultura do consumo é que também determina as estratégias desse processo produtivo, né? E a indústria, ela tem uma característica no seu processo de transformação de agregar valor ao total do produto, né? E quanto mais
essa sociedade quer consumir boas coisas a partir da sua aumento do nível né, de renda, mais aguçado fica esse mercado. Né? Agora, quando a gente... E aí, esses dias eu estava lendo no jornal, quero pegar uma coisa bem prática, né? Celular virou um negócio impressionante, né? Como a gente... Ele, para mim, eu até tenho um que é até moderninho, mas eu não conheço 30% da função que esse trocinho tem. Né? E a juventude, sua filha adora, o meu também. Então, né, você pega lá e aí eles vão mudando por classe, tá que nem empresa, né? Você entra auxiliar de produção A ou D, aí ou X, né? E você pega o alfabeto inteiro até você conseguir chegar. E os produtos tecnológicos estão do mesmo jeito, né? Então, Samsung S23, Samsung não sei o que, iPad A, B, C, D, né? iPhone 1, 2, 3, 4, 5, acho que agora já está indo para o 6, né? Está lançando agora o Samsung S4. Isso é o mini computador. É verdade, né? São os smartphones que facilitam demais a vida das pessoas, mas também vai nos conduzindo a um processo de dependência e autodependência forte, né? De ter que viver disso. Né? E esses tipos de estratégia, a gente sabe o quanto também vem embutido uma questão aí de competitividade, não é só aquela que fortalece uma indústria, mas aquela também que fragiliza e fragmenta a organização da classe trabalhadora e de nós todos. Né? Então, acho que alguém, não sei se foi o Valdir, alguém disse aqui sobre como a juventude e esses segmentos estão afastados dos processos de luta. Né? Estão afastados porque hoje é mais fácil viver a sociedade do individual, não é do coletivo. Né? E como isso está embutido? Acho que há conceitos, né, que precisam ser restabelecidos naquilo que a gente chama de Estado do bem maior, né, da coletividade. Aquele que não olha só o bem-estar de um indivíduo, mas de uma comunidade, de uma coletividade. Né? Então, e o que está embutido nisso. Acho que para ajudar um pouquinho também, e isso tem muito a ver com um pouco da característica de vocês aqui como bancários também, o setor industrial, ele, como eu já disse, ele perdeu um pouco para os serviços, né, essa condição de atividade dinâmica da economia. Então, mas a gente sabe, e é inegável, que é dentro desse espaço que se gera o maior número de empregos, né, e ainda assim, ainda com as condições não tão favoráveis, ainda gera os empregos dentro do que é a formalidade e o que a gente chama de trabalho mais qualificado. Né? E essa qualificação, ela também é um outro debate que, em que pese, inclusive as diferenças de opinião ou divergências que se possa ter, é claro que hoje a gente vive uma estratégia de déficit. Nós estamos vivendo um bom momento de emprego, mas qual é o emprego que nós estamos vivendo? Qual é a qualidade desse emprego? A quais empregos os trabalhadores estão submetidos, isso em todo o sistema de cadeia econômica, não é só industrial. Né? Que emprego é esse? Esse déficit dessa qualificação em que esses trabalhadores e trabalhadoras não serão mais integrados, mas que uma sociedade, né, que um governo precisa pensar o que vai se fazer com essas pessoas. Né? Elas também têm que ter as condições de sobrevivência, de cuidado da família, enfim, da sua condição de vida ali garantida. Mas o que faz com essas pessoas que esse mercado não vai incluir? Né? Porque a indústria é altamente competitiva, mas ela também exige hoje um perfil e um grau de especialidade que os nossos trabalhadores não têm. Né? Então, que política pública vai alcançar
esses trabalhadores. E quando eu estou falando aqui da qualificação, da formação profissional, eu não estou descolando ela daquilo que deve ser a elevação do grau de escolaridade da nossa classe trabalhadora e da sociedade. Porque a gente também viveu, nas últimas décadas, um sistema muito perverso das formas de se pensar a educação no nosso país, né? E a gente pode até estar aumentando o nosso... onde é que a gente está se enquadrando ali, né? Naquele perfil de país. Então, agora, na verdade, eu não peguei esse dado, talvez o Roberto até tenha. Em que estágio a gente está de grau de escolaridade dentro da América Latina, um dos países. Eu lembro que a gente chegou, já está no 80º, sei lá quanto, depois pulamos para 60º, sei lá quantos, hoje acho que estamos no 40º e alguma coisa, está baixo ainda. A gente não consegue... Oi, Marcos. São Paulo está em 10º lugar dos estados do país. Em escolaridade. Pois é, sendo o estado mais rico ainda é o 10º, né? Isso é só para ter um nível do que pode ser então Piauí, né? O que possa ser Bahia, o que possa ser Rio Grande do Sul. Mano, eu estou falando porque não adianta a gente olhar a gente olha o recorte, mas na hora que a gente vai olhar para o Brasil, o Paraguai tem mais escolaridade do que nós. Os argentinos, nossos vizinhos, têm mais escolaridade do que nós. Então, eu só estou dizendo que quando a gente está falando da formação, ela não pode estar descolada da elevação de escolaridade, né? Qual é o papel da escola nisso? Seja para as gerações que estão agora, seja para as gerações que perderam aí, que tem um vácuo, né? E aí você tem que ter o que fazer com essas pessoas, né? Então, uma sociedade de desenvolvimento, como tem sido o caminho trilhado pelo Brasil, tem que olhar para isso, tem que olhar para essas novas perspectivas, né? Estamos vivendo uma condição boa de economia, estamos vivendo uma condição boa de emprego, né? Isso nos permite discutir e debater outros temas que são muito importantes, mas nós não podemos deixar de olhar para aquilo que está defasado lá atrás, né? Porque tem uma represa e essa sociedade tem um déficit com essa sociedade. Não é isso? É isso. Não vamos falar de governos, vamos falar de sociedade, né? Essa sociedade tem um déficit com esta sociedade e nós temos que pensar as estratégias e os desafios que vão nos permitir aí ir superando isso. Então, pouco falei da produção, pouco falei da indústria, mas trouxe aqui alguns elementos para essa reflexão que eu acho que são importantes para o nosso debate e que a gente gostaria de fazer aqui junto com vocês. Eu queria também aproveitar, como eu estou falando aqui para um público de dirigentes sindicais, de trabalhadores e organizações, de colocar a nossa Secretaria, né, do Trabalho à disposição de todos os companheiros e companheiras aqui, para que a gente possa juntos, aí, dentro daquilo que for, né, o tema, dentro daquilo que for as necessidades e as demandas, a gente poder ajudar e contribuir. Eu falei um pouco isso na reunião com os dirigentes sindicais e na reunião que o próprio prefeito também fez com o movimento. Nós temos que ter um compromisso muito sério para aquilo que é colocado nas nossas mãos, né? Eu acho que a Secretaria do Trabalho ela tem uma dimensão muito grande aqui na cidade de Osasco, pelas circunstâncias e características que ela tem, né? Houve uma vontade política do prefeito Emídio e uma competência muito grande da anterior secretária, Dulce Casuni, em implementar uma política de desenvolvimento, trabalho e inclusão aqui na cidade, né? Pelas condições que a gente
alcançou essa cidade no início do governo Emídio. Hoje, essas dimensões, elas não estão todas alcançadas. Nós precisamos consolidar muitas dessas políticas ainda, mas podemos avançar em muitas outras estratégias. Então, esse compromisso, ele não está dado para nós para olhar uma vertente de uma bandeira ou de uma ideologia. Eu venho de uma característica da classe trabalhadora, gosto e faço questão de reforçar isso sempre, que a gente, quando pode alcançar instrumentos como esse, como foi o caso do nosso presidente Lula, o que tem sido, né, a postura de muitos dos dirigentes que assumiram esse tipo de cargo, de ter compromisso com a classe trabalhadora, que é onde a gente é oriundo. Né? Depois a gente pode até se dividir naquilo que são os nossos pensamentos e tudo mais, mas como origem somos todos de um único lugar, e eu acho que a gente tem que ter compromisso e responsabilidade com todos. Então eu queria deixar aqui o meu abraço, dizer que estou à disposição dessa casa. Fico feliz de poder voltar aqui nessa condição. Já me sentei muitas vezes aí nessa plenária, aprendi em muitos debates aqui e quero poder estar junto com vocês aí nesses desafios que vocês colocaram para o 1º de maio aí da CUT. Eu achei que foi muito legal o formato que vocês construíram. Meus parabéns a todos. Obrigado, Mônica. Eu cometi uma injustiça aqui, quero me penitenciar por ela aqui. Quero chamar para a mesa aqui também a Ana. A Aninha, para quem não sabe, foi coordenadora da Subsede, também faz parte da direção. Ana, por favor. Inclusive a Ana, ela me disse há pouco não. Vamos ser sinceros, eu vi pelo Facebook, né? É a melhor ferramenta. Ela teve um encontro com o sindicato nesse final de semana, que discutiu esses temas aí também. Ana, por favor. Passar a palavra aqui para o Roberto Anacleto, né? Você é técnico do DIES, né, Roberto? Quem não sabe o que é DIES, é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Roberto, a palavra é sua, fica à vontade. Bom, gostaria de saudar aí os companheiros e as companheiras e demais autoridades com bom dia. E desde já eu gostaria de dizer para a Mônica que eu vou pedir logo o título de cidadão osasquense. Osasquense, né? Eu moro aqui do lado, viu, pessoal? Mauá. Que Mauá. Que Mauá nisso, né? Sou filho de metalúrgico, com muito orgulho. E hoje trabalho nessa organização fantástica que a cada dia eu me apaixono mais, que é o DIESE, né? E vocês são culpados disso. Então, é uma boa culpa, né? E a gente está aqui nesse desafio de falar de um tema. Puxa, quando der no tema, né? Desde já gostaria de agradecer aqui a CUT, aqui Osasco, e a Mônica, que foi quem me fez esse convite. Nossa, que responsabilidade falar de produção e indústria, meu Deus. Eu fiquei pensando, né? Estou acabando de vir lá da Bahia, lá onde a gente acompanha um trabalho de negociação, né? Porque eu sou técnico do DIES na Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, né? Filiado à Força Sindical. Eu falei assim, meu Deus, que tema, né? E aí eu vejo essa banca aqui de trabalhadores, como eles falando, a gente fala, nossa, aumentou a responsabilidade, né? Eu não sei se o Tafarel disse para vocês, nós vamos fazer uma dinâmica, estou brincando. Eu queria saber aqui na sala quantos são trabalhadores da indústria. Por favor, que levantasse a mão. 2 companheiros, 3. Comércio, quem trabalha nos comércios? De serviços. Está bem equilibrado, hein? Isso só. Eu fiz essa pergunta. Como a gente vai estar falando de produção, indústria, né? Muitas vezes a gente fala desse tema como se todo mundo soubesse, né? A gente precisa tomar esse cuidado, né? Porque, na verdade, a gente não está aqui para ensinar ninguém, a gente está até mais para aprender do que para ensinar, né? Não tem essa disposição. Mas a gente precisa entender o seguinte, a indústria brasileira, ela começa em que momento, né? A gente precisa entender essa questão. E para isso a gente precisa voltar lá na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, que marca todo esse processo de mudança, né? A substituição do trabalhador, do artesão, né? Algumas profissões com o tempo foram sumindo, né?
Um exemplo, eu posso dar para vocês de um exemplo hoje, né? Hoje a gente não vê mais sapateiro quase. O processo industrial engoliu essa profissão. Outro dia eu estava falando com os alunos, coleciono também, eu digo para os alunos, olha, professora de datilografia. Não existe, ela pode ter... Será que ela migrou e se tornou uma professora de informática? Né? Então, muitas profissões sumiram, né? E outras estão por sumir e serão substituídas possivelmente por novas profissões. Tínhamos um companheiro de Diese que um tempo atrás, vou até falar o nome, o Walter Barelli. Ele chegou lá no ABC um dia e disse que a indústria automobilística iria acabar na região do ABC. Foi uma previsão muito boa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com algumas afirmações que nós possamos fazer, porque é muito difícil de prever o futuro, né? Se nós tivéssemos essa capacidade, talvez nós estaríamos um pouco mais tranquilos em outro debate, né? Agora, uma coisa que me choca foi o seguinte: eu na escola, há um tempo atrás, eu aprendi que a água era um recurso inesgotável. Vocês aprenderam assim também? E hoje a gente vê, será que é isso? Hoje a água é um recurso inesgotável, né? O que a gente passa a ver? Esse processo de industrialização começou a esgotar uma série de fatores, recursos naturais, né? O próprio tempo, a questão da competitividade da indústria, a necessidade de produzir cada vez mais no menor tempo, né? Tudo isso foi trazendo impactos para a nossa sociedade que até hoje nós estamos sofrendo por conta desses impactos. Tá? Então, onde começa tudo? Tudo começa com o modelo fordista. Né? Alguns afirmam que o modelo fordista já acabou, né? Aquele de linha de produção contínua. Será que acabou? Será que quando a gente entra no McDonald's, por exemplo, não é um sistema fordista de produção? Aquele ritmo. Tanto é que o Ministério do Trabalho, essa semana, saiu a sentença, graças a Deus, acabando com aquela história da... Como que eles chamavam lá? Do turno... É tipo um turno flexível. O trabalhador fica lá disponível, não recebe... Jornada flexível de trabalho. Então tem umas coisas... Na educação também está acontecendo isso, né? O Estado com a progressão continuada, o aluno passa e não sabe nada. Um absurdo, né? E depois o Tafarel está falando que depois a gente vai abrir para os companheiros debater, que eu já percebi que isso é legal, né? Porque só o palestrante falar não tem graça. O legal é que vocês interajam mesmo, né? Então o modelo fordista e o seu possível esgotamento, eu creio que não se esgotou, estou falando eu, Roberto Anacleto, né? Aí você tem o toyotismo, que surge em seguida para melhorar o processo produtivo, a questão da qualidade, né? Aí a qualidade passa a não ser mais um diferencial, porque ninguém quer comprar uma televisão, comprar um carro ou qualquer produto, chegar em casa e não funcionar. Né? Então a pressão por qualidade nos produtos hoje também é uma realidade. Né? A questão do consumo americano é uma coisa fantástica, né? E perigosa, porque se nós consumíssemos no mesmo padrão de consumo que os americanos consomem, não haveria mais recurso para fazer nada. E essa coisa que a Mônica colocou muito bem aqui, nós trocamos celular como nós trocamos de roupa, é uma coisa incrível, né? Será que há essa necessidade? Ou será que cada vez mais as indústrias vêm colocando na nossa cabeça que, ou seja, as indústrias estão criando necessidades para nós? Os bens antigamente, você pegava um pouco de saudosismo, um Fusca, uma Brasília, era um carro que durava, mas hoje um carro, uma geladeira ou qualquer item que é fabricado hoje parece que já tem data de vencimento, né? Bens duráveis, né? Tem hora que eu me questiono, o que é bem que é durável, né? Durabilidade hoje é de 5 anos, de uma geladeira, de um eletrodoméstico, né? Tem tudo isso, olha lá, né? A China, que era um grande gigante, sempre foi e acordou. Hoje quem dita todo o ritmo de produção são os americanos casados com os chineses, né? Os americanos querendo consumir e os chineses cada vez mais querendo produzir. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Olha hoje o acesso à informática que nós temos, né? De uma certa forma isso se democratizou, mas isso traz uma série de problemas. Os trabalhadores da Foxconn, por exemplo, os companheiros lá, é uma das indústrias do setor eletrônico que tem um maior índice de suicídio. Só para vocês terem uma ideia, os trabalhadores moram na empresa, em condomínios,
pagos pela empresa. Eles tiveram até que colocar essas grades que a gente põe nos apartamentos para as crianças não pular, porque os caras estavam se matando. Porque a pressão é uma coisa maluca, jornada de trabalho chega a 16 horas. Tudo por quê? Porque nós precisamos comprar celular. E aí lá eles têm que produzir. Essa coisa que a Mônica também colocou muito bem, a mudança, a informática, a robotização, né? Toda a transformação pela qual a indústria está passando. Eu visitei a Volks daqui de São Bernardo e fui na de Curitiba. Nossa, é um negócio, o pulo de tecnologia que tem a de Curitiba é um negócio fantástico. A inovação, os carros passam aqui em cima, você sabe aquelas coisas dos Jetsons? Os Jetsons é futuro, mas não é mais, né? Os carros passam aqui produzindo, o sindicato lá dentro, na organização do local de trabalho, sabe? Aquela coisa toda organizadinha, não estou dizendo que não tem imperfeições, tem, mas perto de outros modelos, né, de outras plantas industriais que eu já visitei, é um negócio fantástico. O chão é mais limpo que o chão da minha casa. É um negócio, se todos pudessem um dia visitar uma planta industrial, é uma coisa muito interessante para a gente entender o quanto o trabalho do trabalhador é importante, né? Porque as pessoas olham aquela máquina, aquela câmera, esse computador e falam assim, nossa, inovação, tecnologia, né? Mas ninguém vê que por trás de tudo isso aqui tem conhecimento do trabalhador. Não existe produção sem o conhecimento do trabalhador. É que o capitalismo faz com que alguém, né, se aproprie e diz, fala assim, não, eu que pensei nisso, ou foi engenheiro e tal, não menosprezando o trabalho do engenheiro, pelo amor de Deus. Mas parece que não foi o trabalhador que contribuiu para aquilo, né? O trabalhador olha para aquela máquina e se assusta, meu Deus, quanta gente inteligente fez isso. Não é ele que fez isso. Porque tem essa de colocar que para ser trabalhador de chão de fábrica, não precisa ter capacidade intelectual. Que mentira. Imagina, né? Todos nós temos que usar a nossa capacidade intelectual, desde o trabalhador de chão de fábrica até um executivo de uma empresa, né? Mas tem-se essa ideia que é uma mentira, né? São coisas que são colocadas como verdade, né? E é absoluta e não são, né? Então, e hoje, qual o grande desafio? Nós estamos aqui falando de sustentabilidade, de meio ambiente, de melhoria, de um mundo melhor. Existe uma pressão muito grande das empresas por produzir mais, com menor quantidade e no menor tempo. E isso também nos leva a buscar novas formas de matéria-prima, né? E aí, essa coisa da terceira revolução industrial, ela tá relacionada muito à questão de inovação e pesquisa e de conhecimento. Então, os trabalhadores eles precisam se apropriar desse discurso. E é o que está faltando, né? Porque a gente tem poucos espaços para nós, trabalhadores, se apropriarmos de todas essas mudanças pelas quais nós estamos passando. E aí um tema muito usado hoje nas empresas aí, e o movimento sindical também fala muito disso, a Mônica também colocou muito bem, essa coisa do emprego verde ou da produção limpa, né? Que é aquela coisa de trabalhar lá os 3 R's, né? O Triple Bottom Line, né? Reaproveitar, reciclar, né? E reduzir, né? Na verdade o primeiro é o reduzir, o certo seria esse, né? Depois reaproveitar e por último reciclar. Já temos medidas interessantes para algumas indústrias, né? A indústria de pneus já é obrigada a reciclar todo o produto que eles disponibilizam para o mercado, ou seja, para uma empresa que fabrica pneu, o compromisso dela com a sociedade não termina na venda do pneu. Por conta da nova legislação, termina depois que o pneu é reciclado. Então, vocês vão começar a perceber que nós vamos começar a ter menos pneus aí jogados em rios e tudo isso. Pilhas já é assim, né? Que bom seria se isso conseguisse avançar para veículos automotivos. Porque o que a gente tem de sucata, de carros, né, abandonados nas ruas, nas periferias, nas cidades, né? E eu lembro que o movimento sindical, depois a Mônica até pode falar com isso mais propriedade, que havia um projeto dos metalúrgicos muito bonito nesse sentido, de reciclar os veículos, porque reciclando veículos você vai ter um índice de poluição menor, você passa a gerar